Oeste com Elas conversa agora com o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Sempre bom ouvi-lo. Bem-vindo, Pimentel, aqui ao Oeste com Elas de novo. Bom dia. Bom dia. Vamos nessa primeira pergunta de Juliana, ao vivo, de lá do Rio. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, tudo ótimo. Como é que ficou o que aconteceu aqui no Rio? Houve algum avanço para controlar o crime organizado desde a última operação? Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, nas últimas semanas, pós-operação do Alemão, uma nova etapa da ação policial, que é uma ação ordenada de retirada de barricadas, né? A barricada, como a gente já conversou antes, é o maior símbolo do domínio territorial, é a maior humilhação para o morador, é o que determina o início da ditadura do tráfico, né? O local onde o tráfico vai começar, o tráfico e também as milícias, deixar isso muito, muito claro aqui, que eu não apoio milícia nenhuma, eu quero que a milícia, todos sejam presos, né? Aliás, não tem distinção para mim entre milícia e Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA, não tem nenhuma distinção. Então, a ideia hoje da Autoridade de Segurança Pública do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, é fazer, com o apoio das prefeituras da região metropolitana, também do interior, a retirada de 15 mil barricadas, né? O dado que nós temos hoje da Universidade Federal Fluminense, da UF, é que 4 milhões de cariocas e fluminenses, né, vivem subjugados atrás dessas barricadas, que é realmente uma humilhação. A próxima pergunta por aqui agora é de Marina Helena. 15 mil barricadas, a gente estava comentando, eu estava aqui, né? Assustada. 15 mil barricadas, caramba, para serem derrubadas. E tem gente ainda contrário a isso, né, Pimentel? A que ponto nós chegamos nesse país? Aliás, eu estava vendo aqui, você até comentou, né, a mudança ali do Luciano Huck, que antigamente, quando ele foi roubado, ele disse que tudo tinha que endurecer, que era um absurdo o que estava acontecendo, e aí daqui a pouco mudou de ideia agora, né? E está falando que combater o crime, nossa, é uma violação de direitos humanos. Agora ele está do lado da bandidagem. Outro ponto também é que ele está coordenando aí, né, um abaixo-assinado no condomínio dele para tirar o Oruan de lá, que tá. Então, ou seja, a polícia não pode entrar na favela, não pode proteger os moradores, mas dentro do condomínio que ele mora, ele não quer ninguém que tenha qualquer ligação com o crime organizado, né? Então a gente vê esses dois pesos e duas medidas é de lascar, né? Queria ouvi-lo um pouquinho sobre isso. E também, como que está o andamento das principais pautas hoje no Congresso, que é a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção, e se você está otimista em relação a isso? Olha, eu estou bem otimista. Eu conversei com o senador Sérgio Moro semana passada, conversei também com o deputado federal Derrite, né? Agora, verdadeiramente, deputado em plena missão, porque ele abandonou a Secretaria de Segurança Pública, né? Passou para o doutor Nico, né? E ele está tocando lá as pautas da segurança. Mas eu tô verdadeiramente otimista em função do seguinte. Na semana passada, o presidente Lula sancionou uma lei que faz uma alteração no Código de Processo Penal. Aliás, incrivelmente, uma lei relatada pelo senador Sérgio Moro, né? Isso é incrível. É uma lei que torna mais objetivo o critério da concessão da liberdade na audiência de custódia, né? Quando que efetivamente o juiz na custódia ele vai manter a prisão preventiva ou então ele vai liberar o bandido. Porque um dos fatos do Brasil que causa um transtorno na sociedade é justamente a falta de critério. É você descobrir a juíza em Goiás, uma juíza, todo mundo diz que é muito honesta, viu? Vou deixar isso muito claro. Mas a juíza concedeu uma liberdade para um bandido que já tinha 11 anotações penais, que já tinha participado de um homicídio, que estava com uma arma automática, né? Aliás, ela até acompanhou o pedido do Ministério Público, deixar isso muito claro aqui. A minha mágoa nunca foi em relação à audiência de custódia, mas sim em cima das decisões que colocam pessoas perigosas de volta às ruas, né? Então, essa lei sancionada pelo presidente Lula, relatada pelo senador Sérgio Moro, ela pode começar a acabar com essas loucuras nas audiências de custódia pelo Brasil afora e que geram um aumento da percepção da violência. É aquele caso de governadores estaduais, inclusive governadores do Nordeste, viu, do PT, viu, que dizem, olha, nós já prendemos esse bandido 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, né? Eu trouxe aqui uma história
que eu acompanhei no jornal do Ceará, onde um prefeito do PT foi ameaçado pelo Comando Vermelho, ele teve que sair da cidade, esse prefeito. A Polícia Civil do Ceará prendeu esse bandido faccionado em 24 horas, e em 24 horas a Justiça do Ceará, numa audiência de custódia, colocou o bandido em liberdade, né? Então, o cidadão chega à conclusão que o Brasil não tem jeito, que não tem mais o que ser feito. Vocês estavam falando anteriormente aí do dono do Banco Master, que foi colocado em liberdade aí em 10 dias, né? A gente pode fazer uma analogia, você fez uma analogia com o Felipe, né? Mas a gente pode fazer uma analogia com o dono de um banco nos Estados Unidos, em Nova York, né? Que participou de uma fraude bancária e ficou preso e não foi solto mais. Aliás, está preso até hoje, né? Uma fraude bancária da proporção guardada aí o tamanho dos países, Brasil e Estados Unidos, né? Mas foi uma fraude bancária nos Estados Unidos, ele está preso. Aliás, prisão perpétua, ele está preso, né? O Murdoch, né? Então, assim, a gente tem que mudar alguma coisa nesse país. E essa lei nova que altera o Código de Processo Penal, na minha opinião, é um marco bom de mudança, somando aí a iniciativa aí da PL antifacção, logicamente, e da PEC 18, né? Olá, Rodrigo, bom dia. Muito obrigada por mais uma entrevista. O senhor comentou agora sobre a audiência de custódia, que agora essa nova lei do presidente Lula pode ter alguma modificação, né? Eu queria saber se você costuma criticar algumas leis, outras leis, que mais atrapalham do que ajudam, costuma mais atrapalhar. Quais outras leis, além da audiência de custódia, que você acredita que fariam total diferença se fossem revogadas e por quê? Quando a gente conversa com policiais de todo o Brasil, com quem está na ponta operando, a grande dificuldade do operador da lei é a lei de execuções penais, tá? E eu tenho que ser justo e honesto. Essa lei de execuções penais, ela é do governo Figueiredo, né? É a tal lei que criou a saidinha, né? Com 1/6 da pena, né? E depois disso foi alterado aí por uma proposta do deputado federal Derrite, né? Teve uma votação, a ideia era acabar com a saidinha, mas a saidinha é fundamental, sim, para a reinserção do preso na sociedade, né? Então, a grande discussão era uma saidinha com 1/6 da pena, é um absurdo. Então, vamos colocar a saidinha lá no final da pena, né? E a exemplo de todos os países do mundo, porque normalmente a saidinha na Europa, ela acontece com 2/3 da pena, ou então metade da pena. No Brasil, a saidinha era com 1/6 da pena. Aí aconteciam aqueles fenômenos, né, que alguns governadores estaduais também reclamavam. O bandido era preso com fuzil, um bandido faccionado. 11 meses depois, ele estava nas ruas de volta, na facção com o fuzil na mão. E aí vem a declaração absurda, covarde, do Lewandowski dizendo: mas a justiça tem que soltar porque a polícia prende mal, né? É uma covardia do Lewandowski, porque a boa parte das prisões do Brasil, elas são prisões flagrantes, né? Você tem a arma, você tem a testemunha, tem a réis furtiva, né? Você dispensa até o inquérito policial. Então, um ministro da Justiça ia à televisão para dizer que o problema é que a polícia prendia mal e que o juiz era obrigado a soltar, né? Essa desembargadora em São Paulo agora, ela não foi obrigada a soltar o presidente do Banco Master. Ela não foi obrigada, ela soltou porque ela quis, né? Ela mudou o entendimento dela de forma radical em 10 dias e soltou porque ela quis. Porque ela tinha todo os embasamento para manter esse camarada preso. O cara tentou fugir do país num avião fretado, num avião particular, né? Esse camarada roubou centenas de milhares de pensionistas do Brasil, né? Dos fundos de pensão do estado do Rio de Janeiro e também, se não me engano, de Brasília, né? Esse camarada, em qualquer lugar do mundo, ele estaria preso e ficaria preso aguardando o seu julgamento. Mas no Brasil, uma desembargadora acha conveniente deixar esse camarada solto. É isso que traz a percepção do brasileiro de que o país não tem jeito.
Pois é, também queria aproveitar a participação do Rodrigo por aqui. Um relatório do Ministério Público do Estado aqui de São Paulo apontou que o primeiro comando da capital, o PCC, atua em pelo menos 28 países, com cerca de 2.078 integrantes, segundo as pesquisas, identificados fora do Brasil. Como você acha, Rodrigo, que essas facções conseguem se espalhar dessa forma em territórios que existem outros tipos de crime organizado, já de facções? Eles tentam se unir para unir forças? O PCC chegou muito forte em Itália, Portugal, Espanha, em função da remessa de cocaína, né? O Brasil, infelizmente, ele faz fronteira com os maiores produtores de cocaína do mundo, né? Além de ser um mercado consumidor, o PCC operava na cocaína. Então, a possibilidade do PCC colocar essa cocaína em território europeu por um valor muito maior do que o praticado no Brasil, né? A cocaína ficava 10 vezes mais cara, né? Então o PCC começa a perceber que não valia tanto a pena levar a cocaína para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, valia mais a pena atravessar o Atlântico e levar essa cocaína para a Europa. Isso faz com que o PCC, de fato, se estabeleça nesses países europeus. E os países da América do Sul é em função do limite territorial mesmo. O PCC consegue entrar na Argentina, também no Paraguai, né? Em função também da compra de armas e da logística das armas do Paraguai para o Brasil. Eu tenho certeza que o PCC virou um problema para o mundo, tá? O PCC hoje não é mais um problema do Brasil, é um problema para o FBI, é um problema para a polícia de Portugal, para a justiça de Portugal. Nós percebemos esse ano uma grande vergonha para os brasileiros, né? O PCC subornando agentes alfandegários em Portugal, né? Com mais de 1 milhão de euros, né? Esses agentes alfandegários foram presos pela polícia portuguesa. Eles estavam facilitando a entrada de cocaína vinda de navios de portos brasileiros, né? Esse é algo que, na minha opinião, vai deixar o Brasil muito mal na fita no mundo nos próximos anos, né? A Europa sabe da nossa pouca capacidade de enfrentar o PCC e o Comando Vermelho. Promotores e juízes portugueses acompanham as decisões dos nossos desembargadores e juízes do Brasil também. A imprensa portuguesa sabe, por exemplo, que o André do Rep, o maior traficante de cocaína do mundo à época, quem mais colocava cocaína na Europa, a imprensa portuguesa sabe que o André do Rep foi solto por uma decisão de um ministro do STF à época, né? Do Marco Aurélio de Mello, né? E uma decisão na letra da lei também. Eu não estou sugerindo que o Marco Aurélio de Mello seja corrupto, não, pelo amor de Deus. Realmente, a decisão é embasada na letra da lei, né? A justiça brasileira conseguiu colocar um bandido com potencial de perigo incrível, né? De uma facção que matou milhares de pessoas. O ministro da Suprema Corte conseguiu colocar ele na rua com uma canetada num final de semana. Isso é realmente vergonhoso para o Brasil. Isso faz com que a Europa desconfie da capacidade brasileira de enfrentar as facções. Pois é. E assim a gente vai ficando exposto, mostrando nossa verdadeira cara aqui, fraqueza nesse combate tão importante, uma pena, né? Bom, a próxima pergunta da Juliana, mais uma para a gente caminhar para o encerramento aqui, que o Pimentel tem um dia agitado. Rodrigo, um dos principais nomes da cúpula do PCC, Carlos Alves Vieira, o Ferrugem, foi morto, né, em um confronto com a Rota na sexta-feira em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O quanto capturar criminosos considerados esses peixes grandes é importante no combate das facções? Ou não muda nada quando um grande traficante é morto? Olha, quando a facção está muito consolidada e ela estabeleceu o seu domínio territorial e ela tem uma hierarquia rígida, né? Ela, com certeza, ela já tem uma pessoa para assumir a função. Mas quando alguém fala para mim isso, poxa, não vale a pena prender porque tem outro para assumir, né? A gente admitir que eles fiquem soltos é assumir a barbárie, rasgar as leis brasileiras, né? Eu escutei de uma atriz aqui no Rio de Janeiro, no mês passado, uma atriz fez uma pergunta na internet: por que prender o Doca? Se o Doca for preso, vai assumir alguém no lugar do Doca? É uma pergunta de uma ingenuidade, de uma burrice, perdão. Eu tenho que prender o Doca porque o Doca é um assassino, pô.
Ele matou a noiva dele, a namorada dele, dentro de um balde de gelo, né? Ele é um torturador, é um fascínora, ele comanda invasões a facções rival e mata centenas de pessoas, né? Então, prender esses bandidos, ainda que não mude o status de funcionamento da facção, é obrigação do Estado de Direito, né? Eu não posso deixar a mãe dessa menina que foi assassinada pelo DOCA sem o gostinho do sentimento da justiça, né? É isso que a gente tem que esclarecer para a sociedade o tempo todo. Alguém vai assumir no lugar do DOCA, alguém vai assumir no lugar do Marcola, alguém vai assumir no lugar do Marcinho VP, isso é óbvio. Mas eu não posso rasgar as leis e permitir que eles fiquem soltos, matando mais pessoas. Demais. Pois é. Paula. Pois é inaceitável que a gente pense em deixar esses criminosos soltos só porque outro vai assumir, né? Pelo menos tem que tirar ele da sociedade para mostrar, além de como exemplo, também ele não pode ficar ali em circulação porque ele é uma pessoa perigosa, realmente, bola fora. Mas, Rodrigo, eu queria a sua avaliação sobre o método Bukele, do presidente Bukele de El Salvador, sobre tolerância zero. Você acha que funcionaria aqui no Brasil? Sim. Eu tenho certeza que manter os bandidos presos no Brasil hoje seria a nossa maior arma para combater as facções. Eu tenho visto de governadores do Nordeste, que são os estados hoje que estão com o maior problema, né, que é Ceará e a Bahia, que é o Eumano de Freitas no Ceará e a Bahia com o Jerônimo, né? Eu tenho visto que as polícias do Ceará e a polícia da Bahia, eu tenho que ser honesto, estão trabalhando muito. A polícia da Bahia é que mais mata no Brasil. A polícia do Ceará, em outubro, quebrou o recorde também de letalidade policial. Esses policiais estão abnegados, tentando reverter o processo de violência desses dois estados. Mas quando você vai aos números do Ceará e da Bahia, os bandidos estão voltando para as ruas em poucos meses, né? Então, poucos delegados corajosos na Bahia, eles já dão entrevistas dizendo, já prendemos esse bandido 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Assim não tem como combater facção. E lá em El Salvador, a segunda etapa, a gente pode dividir o governo Bukele em 2 etapas de ações repressivas. Tá? A segunda etapa, já com amplo apoio do Congresso local, o Bukele conseguiu as penas de 65 anos para as lideranças da facção, que na prática é uma prisão perpétua, né? E com isso essas lideranças não voltam mais às ruas. E com isso ele consegue neutralizar as facções. Eu tenho convicção de que o Bukele está certo nisso. Eu vou te dar um exemplo aqui do Celcinho da Vila Vintém. O Celcinho da Vila Vintém é o líder do ADA, uma facção amigo dos amigos, uma facção que já foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Ele foi preso 4 vezes em 25 anos e foi solto 4 vezes em 25 anos. Aliás, ele foi solto recentemente por uma decisão do TJRJ. O cara é líder de uma facção que mata pessoas. Mas ainda assim, um desembargador no Rio de Janeiro entende que ele tem que ficar em liberdade. Apesar de ele ser líder de uma facção que está atuando nesse momento, matando pessoas nesse momento, né? Então, a solução do Bukele, ela poderia sim servir de exemplo para o Brasil, para a sociedade brasileira, né? Para a gente ter uma possibilidade de fazer um país com mais paz e mais harmonia, né? Pois é, são exemplos que pelo menos a gente tem que estudar e refletir, né? Deixa eu dar aqui um beijo de boa semana para você, Rodrigo Pimentel. Saúde, sorte, sucesso em tudo, força. Tamo juntos aí para uma próxima. Conte comigo, tá? Idem, valeu, obrigada pelos esclarecimentos de um tema tão importante. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.